Antes da gente começar, tá conversando com o Pedro, né, durante essa semana, sobre um elemento que vem da psicologia, que é o entendimento do ser humano, né, no agir no tempo. Então, meio que assim a ideia, você tem 3 versões suas. Você tem uma versão sua que é o roteirista, que é a versão que acorda e fala assim, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. E eu vou agir dessa forma e vou concluir essas metas ao final do dia. Aí você tem o personagem, que é o cara que age, né, no presente. Então, o cara que age o roteirista está olhando para o futuro, né? Uhum. O que ele vai fazer. Planejando. Então, ele precisa planejar de uma forma também coerente que o personagem dele consiga concluir. Ele tem que saber quem é o personagem dele para poder planejar isso. Então, o personagem é o cara que vai agir. O personagem ele começa a agir no presente. Então, ele, vou tomar café hoje. Mas, cara, café me dá azia. Então, o roteirista que está planejando tomar café tem que ter em mente que o café vai dar azia. E é melhor não. Né? E aí, chega no momento presente, o personagem tem que ser o cara que consegue aguentar a tentação. Tá bom, não vou tomar o café porque vai me dar azia. Né? Uhum. O roteirista falou, não vou tomar porque eu sei que vai me dar azia. Então o personagem no presente vai falar assim, beleza, não vou tomar. Eu posso ter azia. Mas pode ter uma falha no personagem. O personagem pode ter um hábito ruim de, cara, quer saber? Vou tomar mesmo. Aí toma e tem azia. Né? Então, são 2 pessoas, né, cara? O personagem ele pode ser falho. Então esse elemento precisa acontecer. E aí você tem um terceiro eu que acontece nessa história, que é um eu que está olhando para o que aconteceu no passado, ele está olhando para trás e falando assim, putz, eu fui um bosta, ou eu fui um bosta, ou ele julga o personagem, ou ele julga o roteirista. Escreveu errado. Esses 3 eus precisam estar bem equilibrados para que a coisa funcione bem. Né? Constantemente. Tipo, o cara que está olhando para o passado, ele tem que saber julgar bem se ele está julgando o roteirista ou se ele está julgando o personagem de forma coerente. Tipo, eu planejei de forma coerente meu futuro ou não, né? Às vezes você não planeja. Hoje eu vou na academia levantar 100 quilos no supino. Mas eu não vou à academia nunca. Amanhã eu vou conseguir levantar. Não vou conseguir. Então, vamos com calma, roteirista. Planeja melhor isso aqui. Porque você sabe que o meu personagem não vai conseguir fazer isso. Então, ele tem que olhar para isso. Aí se ele olha pro personagem, o personagem está sendo falho, tipo, era um planejamento justo e o personagem falhou, ele pode jogar o personagem falando, personagem, você precisa ser melhor, você precisa agir no presente de forma mais coerente. O que eu posso fazer? De melhorar um pouco o roteiro para você conseguir agir? Ele faz essa negociação. Se você parar pra pensar, dá para fazer uma analogia disso para a empresa. Né? A empresa ela precisa ter esse elemento de passado, presente e futuro bem organizado. Acho que a gente pode até colocar aqui o elemento de o gestor da marca é o cara que está julgando tudo que está acontecendo. Está julgando personagem e roteirista. O roteirista é o cara que está precisando explicar para o marketing, que é a ação, colocar o marketing como ação, marketing, né? ação. E colocar a imagem e o texto como o roteirista. Né? Então, junto com o gestor da marca, esse roteirista vai bolar um roteiro que tem a ver com o personagem que vai ser comunicado. E o personagem precisa ter os meios de ação para poder fazer aquilo acontecer. Então, eu tenho verba para fazer uma campanha tal, eu consigo contratar uma equipe para fazer esse tipo de coisa, eu sei a imagem que eu quero passar, eu sei passar essa imagem corretamente, eu sei construir um texto corretamente. Eu acho que... E aí, quanto maior, mais difícil esse alinhamento acontecer, né? Exatamente. Quanto maior a empresa. Por isso que tem diversas situações assim. Então, por exemplo, na GH, que é a empresa que eu trabalho hoje, a gente tem um alinhamento de cultura toda segunda-feira. Começo segunda-feira de manhã, 7h30 da manhã, tem alinhamento. Para reforçar tudo que está acontecendo. Isso é muito foda, isso é muito massa. E é muito importante. É importantíssimo, porque te coloca no trilho ali do que está acontecendo. Você já sabe mais ou menos na tua semana, os caras estão pensando de tal forma. Tem isso para ser feito, tem isso para ser cumprido. E assim com outras empresas também acontecia da mesma forma. Toda segunda-feira, os caras vão lá e tem um alinhamento de para todo mundo entender. Por exemplo, são 80, 100 funcionários. E aí você fica meio que sabendo o que tá rolando em todos os setores da empresa, para você poder ter esse ajuste fino. E diário, e semanal, mensal, quinzenal, tem que ter. Precisa muito ter isso, cara. Quanto maior a empresa, maior a complexidade
dessas coisas que vão acontecer. As hierarquias, né? De como que você comunica, de quem você é, quem que é a sua marca. E tá falando da GH especificamente, mas qualquer empresa, ela precisa ter esses alinhamentos culturais para saber, de fato, quem ela é o tempo todo. Para reforçar com imagem, com a comunicação do colaborador do novo, né? Justamente porque ela não é uma representação de uma pessoa física. Como é que então, ela não é uma representação de uma pessoa, ela não é uma pessoa física. Ela é uma tudo bem, ela é uma representação. Então ela precisa desses elementos de reforço mesmo. Precisa muito desses elementos. Diferente de uma pessoa. Uma pessoa bem orientada, ela sabe quem que ela é. Apesar de que ela muda com uma dinâmica muito mais veloz. A pessoa? Exatamente. Isso foi inclusive o tema do nosso primeiro podcast. A gente explicou por que, vocês explicaram por que os arquétipos, eles são muito mais facilmente aplicáveis a marcas do que a pessoas. Cara, se você define arquétipos de posicionamento, de comunicação, etc., para aquela pessoa, talvez daqui 3 meses ela tenha enjoado. Talvez ela tenha... A gente pode, como arquétipo, né, a gente pode se identificar com um ou outro, mas a gente muda ao longo da vida. Né? A gente muda. A gente conversou, a gente sempre muda ao longo da vida. Então, em um dia só, você acorda de um jeito, ao meio-dia você já está de outro jeito, às 3 da tarde já teve um BO e você tá estressado, aí de repente você tá feliz de novo porque conseguiu resolver o problema. Então, assim, uma pessoa, ela pode variar muito no dia a dia dela, né? Sei lá, no trabalho ela pode ser se comportar mais como governante, dentro de casa se comportar mais como o herói, talvez, porque é pai, né? E faz isso para os filhos, atua dessa forma. Então a atuação, ela, como ser humano, ela varia muito. E tem um risco muito grande de você contaminar a sua comunicação para o público desse jeito. É difícil, tem que ter muita habilidade. Tem que ter mesmo, cara. Você pegar, por exemplo, esses caras grandes que conseguiram fazer isso. O Ítalo, eu acho que é um exemplo muito bom disso, o Ítalo Marcílio, né? O conteúdo que ele consegue construir no Instagram é preciso, é constante e ele não muda o jeito dele ser ali. Ele tá sempre sendo um cara que é um pouco mais incisivo, né? Ele é mais incisivo nas ideias, no jeito que ele fala, no jeito que ele trata o público. Tem um pouquinho de bobo da corte ali, né? De fazer piada uma hora ou outra. Carioca. Mas, tem assim, herói, tem bobo da corte, tem rebelde. Isso não corresponde ao quem ele é. Na vida real, nos cursos. Presencialmente. Pessoa, presencialmente. Né? Então ele é uma pessoa que conseguiu usar o Instagram, mesmo sendo uma pessoa, sendo o nome dele ali, de forma muito estável. Ele olhou aquilo como marca. Eu vou marcar dessa forma no Instagram, porque é a minha plataforma que eu vou agir desse jeito. O planejamento é muito bom, né? E é difícil para uma pessoa não misturar muito, as coisas. E mudar assim, né? É difícil mesmo ter essa constância, assim. Eu mesmo peco bastante em constância, em ter um planejamento bem elaborado. E quantas vezes a gente não tem vontade de repente, postar um negócio nada a ver.